28, lá no capítulo 28, lá no versículo 14, diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vem dizendo acerca de um anjo que foi lançado fora dos céus. Pela iniquidade, um sentimento palhou dentro do seu coração. O anjo que foi lançado com a terça parte dos anjos, o nome dele se chamava Lúcifer. Lúcifer era um querubim do Senhor, era o anjo responsável pela adoração, era o anjo que ensinava aos outros anjos a adorar a Deus. Eu quero chamar a atenção aos irmãos que nós, seres humanos, temos uma coisa chamada sentimento. Quando algo dentro de nós começa a crescer, rapidamente o Senhor Jesus, que é onisciente, sabe o que acontece hoje, ontem e sabe o que vai acontecer amanhã. Ele dá o alerta a nós. Muitas das vezes, quando o sentimento brota dentro de nós, o Senhor Jesus, ele usa às vezes servas da palavra para falar. Muitas das vezes eles usam até mesmo dentro de uma palavra, você deitado, você sentado de joelhos orando ao Senhor. Meus irmãos, Lúcifer era um anjo perfeito, era um anjo de esplendor, era um anjo de luz. Anjo de luz, meus irmãos, para quem sabe, para quem já percebeu, aonde a luz está, a escuridão não habita. A luz é o diferencial. Só que dentro do coração de Lúcifer palhou um sentimento. João Lucas, qual que foi esse sentimento? O sentimento do engrandecimento, da iniquidade. Ele queria colocar o seu coração, ele queria se colocar maior do que Deus. E ele tenta comprometer a terça parte dos anjos. Mas só que eu quero chamar a atenção, ele não tentou apenas só comprometer a terça parte, ele tentou comprometer a todos os céus, a todo anjo. Mas só que o Senhor, pelo Senhor ser onisciente, ele viu que aquele sentimento crescia dentro do coração de Lúcifer. Mas em nenhum momento o Senhor foi lá. Quando brotou o sentimento, o Senhor deixou o sentimento. Ele queria ver se Lúcifer era capaz de vencer aquele sentimento, se aquele sentimento iria continuar, se ele iria continuar alimentando a iniquidade. Só que Lúcifer, em nenhum momento, meus irmãos, ele se arrepende do ato da iniquidade e tentar querer se engrandecer diante do Senhor. Então, o que é que o Senhor faz? O Senhor, lá de cima do seu trono, observa Lúcifer um pouco mais embaixo, porque acima de Deus não há ninguém. Acima do Senhor é apenas Deus Pai. Acima do Senhor não há ninguém e há nada que possa se querer engrandecer. Quantas das vezes, meus irmãos, o sentimento de culpa, o sentimento de orgulho cresceu dentro dos nossos corações. Eu quero deixar aqui para os irmãos um pensamento, e eu quero que os irmãos pensem comigo. Quantas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, dormiu aí meio brigado com a sua esposa, dormiu meio que brigado com seu esposo? Quantas das vezes você não perdoou algo de errado que o teu próximo fez, que o teu filho fez? Quantas das vezes você dormiu com sentimento dentro do seu coração de mágoa do teu próximo? Eu quero deixar algo aqui bem claro para os irmãos.
Lúcifer, ele não foi lançado do céu para a terra, para o inferno, por causa de uma ação. Por quê, meus irmãos? Se fosse por causa de uma ação, claramente o Senhor poderia perdoar Lúcifer, porque muitas das vezes as nossas ações que nós fizemos, por sermos falhos e pecadores, causa dentro de nós um grande desarme, causa dentro de nós ações que desagradam a Deus. Mas as ações Deus permite você fazer para que você se arrependa e venha buscar Ele, venha pedir perdão e clamar a Ele, falar: Senhor, pequei contra ti, assim como Davi fez. Após Davi pecar contra o Senhor, qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi, meus irmãos, foi o pecado do adultério. Para os irmãos que não saibam, o pecado de Davi foi o pecado do adultério, assim como Moisés, mas Moisés foi o pecado de Moisés foi por matar. Então eu quero deixar algo bem claro: a ação Deus permitiu a Lúcifer para que dentro dele talvez existisse também o sentimento de ali dele poder reverter aquela situação na presença do Senhor. Eu quero deixar bem claro, não vai ser a sua ação aqui na terra que vai levar ou que vai levar você ao céu, não. Eu quero te dizer que será um sentimento. Se um sentimento foi capaz de descer alguém que era santo, Lúcifer, meus irmãos, era santo. Deus criou a todo anjo santo e agradável em perfeição. Só que o Senhor limitou os anjos, assim como nós, e assim também como os anjos estão limitados. Qual que era a limitação de Lúcifer? A limitação de Lúcifer é que ele poderia exaltar, ele poderia estar na presença de Deus até quando ele quisesse. Deus, nem momento nenhum, Deus criou adoração. Deus criou robô, porque se Deus criou robô, ele não criaria adoração. Ele não queria adoração, ele queria adorador. Então eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos: o sentimento, ele é capaz de levar você para perto, mas também é capaz de levar você para longe. Casamentos, presta bem atenção aqui, meus irmãos, não só casamentos, mas eu quero deixar bem claro aqui para você que tem filho, filha, você que mora com seus pais, você que mora com a sua família, não será a sua ação, mas será o seu sentimento perante aos teus familiares e perante a Deus que fará você subir aos céus. Meus irmãos, Deus, em nenhum momento Deus obriga você a servir a Ele. Deus, ele permitiu o livre-arbítrio aos anjos. Lúcifer, ele tinha o livre-arbítrio. Só que o que ele faz? Ele vai tentar corromper a parte dos anjos. Ele tenta corromper toda a parte ali dos céus. Só que até essa parte apenas se corrompe. Ainda eu creio e eu acredito. Eu quero que você, pela sua boca profética, eu quero que você levante a sua mão. Não sei aonde você está, se você está na sua casa, está na casa do vizinho, está dirigindo o seu carro ou está em viagem, aonde quer que você esteja, pela sua boca profética, pela sua mão, eu quero que você diga a você: eu faço parte do ser humano na terra que não será corrompido pela iniquidade desta humanidade. Então, meus irmãos, após Lúcifer tentar corromper ali todos os anjos,
Aqueles que permaneceram fiel ao Senhor buscaram a presença de Deus. Só que aqueles que deixaram a face do Criador, eles foram lançados. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, a palavra diz que Deus não perdoou aos anjos por terem tentado, por serem corrompidos por Lúcifer. Deus não deixou eles permanecer nos céus. E lembrando aos irmãos também, que até essa parte, mais 4 anjos, por vontade própria, olha para cá, com vontade própria, eles saíram do céu. 4 anjos. João Lucas, onde que está isso? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi expulsar o demônio daquele homem que estava lá no sepulcro, aquele homem que estava, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o endemoniado, Jesus foi expulsar o demônio do endemoniado, ele ficava dia e noite batendo em si, dia e noite, como se fosse ele dizendo: demônio, sai de mim, sai de mim. Só que, meus irmãos, demônio não se expulsa com pedra, demônio não se expulsa se batendo com pedra, demônio a gente se expulsa com oração. E a palavra do Senhor diz que esses 4 anjos são anjos tão perversos que Deus não deixou os 4 anjos permanecerem na terra. O que Deus fez? Deus tranca os 4 anjos no poço do abismo, a quais estão predestinados para serem lançados na terra, com dia, com data, hora e ano marcados, para matar a 3ª parte dos homens na terra. Meus irmãos, para quem lê, para quem está em perante oração e leitura diante da palavra, quando lê o livro de Apocalipse, nota o que virá sobre a humanidade. Eu quero dizer a você aí, qual que é o sentimento dentro do seu coração hoje? Será que se Deus volta nesta madrugada, você, meu irmão, você, minha irmã, jovem, você está realmente preparado para subir? Está realmente preparado para ter um encontro com Deus? Ou esse sentimento que está aí dentro vai impedir você de alcançar o reino dos céus? Esse sentimento aí de culpa, o sentimento do mal que o teu próximo lhe fez. Quantas vezes, mulher de Deus, você foi dormir com mágoa do teu esposo? Quantas vezes, meu irmão, você foi dormir com mágoa da tua esposa? Você jovem, com mágoa do teu pai, da tua mãe? Hoje Deus, ele fala para você: arranca este mal, arranca este sentimento de culpa. Mas, João Lucas, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe as dificuldades. Ah, meu irmão, realmente eu não sei, eu não conheço, mas eu sei quem é capaz. Eu sei quem é capaz de livrar você desta depressão, livrar você desta culpa, deste pecado que você cometeu, desta, meu Deus, oh glória, meu Deus e meu Pai,
que você tem esse sentimento, eu sei quem é capaz, eu sei quem é o único que vai livrar você, eu sei quem é capaz de dar o perdão. O nome dele chama Jesus de Nazaré, aquele mesmo que morreu na cruz, aquele, meus irmãos, que na época, antigamente, eu quero deixar uma coisa aqui para os irmãos bem clara: quando Jesus veio, ele veio no tempo da graça, ele veio para dar graça, tirar, meus irmãos, o peso do pecado que foi cometido no passado, o peso, meus irmãos, o peso que era servir a Deus antigamente, o peso, meus irmãos, que eram de viver os pecados. Jesus veio para dar graça, ele veio para dar misericórdia. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa, eu quero lembrar aos irmãos: quem lê Bíblia, aquele que ora, aquele que lê a palavra do Senhor, aquele que está em constante busca a presença do Senhor, quem lê lá no Velho Testamento, sabe que antigamente, para pecar, para ser livre do pecado, tinha que ser no ato da morte. Quem praticava o adultério era apedrejado na época de Moisés. Só que Jesus vem e muda o conceito de pecado. Ele diz: olha só, para que você não possa, oh glória, aleluia, para que você, meu irmão, aleluia, santo, para que você peques, basta apenas passar uma mulher e você olhar com olhar impuro para ela, que você e ela já adulterastes. Jesus, ele muda o conceito de pecado, só que ele muda e ele também traz a graça. Ele é tão misericordioso, ele é tão rico em abundância, não só na minha, mas na sua vida também, que ele, além dele perdoar os teus pecados, ele dá direito a você a salvação. Mesmo você pecando, mesmo você errando, ele vem e dá a salvação. Mas, João Lucas, como eu sei que Jesus deu a salvação? A partir do momento quando você pega lá no livro de Mateus, você vai lá no livro de Mateus e olha como que foi que Jesus foi morto. O que foi que Deus fez para poder livrar a humanidade? Ele disse: ele envia o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então eu quero dizer a você, Deus mudou o conceito de pecado. Permaneça fiel, permaneça na ordenança do Senhor, mas não se corrompa com a iniquidade, com os mundos dos vícios, com o mundo das drogas, com o mundo da prostituição. Meus irmãos, é preciso estar em oração. Para você vencer as artimanhas de Satanás, você tem que estar em constante busca, oração à palavra do Senhor. É preciso você permanecer firme, alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. É tremendo, meus irmãos. É tremendo como a palavra sentimento, ela palha nos nossos corações. Quantas vezes nós deixamos de ir para a presença do Senhor, adorar a Deus por um sentimento. Hoje eu quero convidar a você, eu quero que você convide a sua esposa, convide os seus filhos, para que você possa sentar à mesa e conversar sobre o sentimento que está palhando no seu coração. Eu quero dizer aos irmãos, seja qual for a sua dificuldade, qual for o sentimento que está te impedindo de ir para a presença do Senhor, ore a Deus, sente você e a tua esposa, chame para conversar. Meus irmãos, esta crise do coronavírus, do Covid-19, veio para mostrar muita coisa. Hoje as pessoas, casais,
estão se conhecendo agora. Estão se conhecendo agora com o coronavírus. Passaram a ter mais um tempo juntos. Algo que não tinha no passado. Você, filho, passou a ter mais tempo com seu pai, com seus avós. É agora que você está conhecendo quem é quem. Ah, meus irmãos, aproveita este tempo que você está na sua casa. Coloca todo mundo à mesa, assim como o Senhor colocou os seus discípulos na última ceia. Coloca todo mundo ao redor. Vamos conversar, mulher. Vamos conversar, homem. A sua casa, meu irmão, a sua casa, minha irmã, jovem, você tem que abrir a sua boca profética e não deixar que o sentimento de iniquidade, de culpa, destrua a tua família. Permaneça na presença do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Soberano és, Pai. Deus está restituindo muitos casamentos. Mas só que para Deus restituir, está dizendo muita gente que brigou e que talvez o sentimento está palhando aí no seu coração para brigar com a tua esposa ou com o teu esposo. Deus está repreendendo hoje e está trazendo para você a cura, está trazendo para você a renovação. Mas não permita que o sentimento faça você se afastar de Deus. Deus está usando a maré ruim para poder mostrar a você o quanto que Ele é poderoso. Quantas vezes Deus mostrou para você, meu irmão, minha irmã, jovem? Quantas vezes Deus já mostrou para você a vontade dEle e você tem dito não? Quantas vezes você deixou de adorar a Deus? Oh, aleluias! É tremendo. É preciso estar debaixo da ordem do Espírito Santo. Eu quero que você aí na sua casa, eu quero que você com a sua esposa, sente hoje, o que tiver para resolver, resolva hoje. Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde, meu irmão. Amanhã pode ser tarde para você. O sentimento de Lúcifer causou a ele a expulsão do céu. Você acha que um ser perfeito, porque Lúcifer era perfeito, você acha que esse sentimento que está aí dentro, ele vai ser capaz de deixar você subir ao céu? Quero deixar essa reflexão para os irmãos. Eu quero que os irmãos pensem sobre isso. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela se diz que os dias estão breves a se fundar. O dia do Senhor virá, ardendo como fogo. Não deixará nem ramo e nem raiz. Para quem não sabe, para quem já viu a planta crescendo, que primeiro ela brota, primeiro é a raiz. Se Deus vai arrancar até a raiz, você acha que o sentimento vai entrar no céu? Ah, meus irmãos, Deus hoje ele traz você de volta
Venha viver o centro da vontade de Deus. Procure a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção em um caso aqui, que é o caso, meus irmãos, de Adão. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção que todos nós estamos limitados a algo. Eu quero levar biblicamente falando aos irmãos. Deus deu a permissão a Adão a comer a toda árvore frutífera do jardim do Éden. Só que ele estava limitado a uma condicional. Mas, João Lucas, qual que era a condicional? A condicional, meus irmãos, era para que ele não comesse o fruto da árvore da vida e da morte. Porque o dia que ele comer, ele morrerá. Assim como Adão, como Lúcifer. E assim também nós estamos pautados a uma limitação. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual que era a sua limitação do Senhor? Está disposto a deixar a sua limitação? Está disposto a abrir mão? Deixar de lado aquilo que te impede de estar na presença? Para viver o extraordinário de Deus? Está preparado? Deus hoje Ele clama por você e Ele chama. Amém? A palavra